Olá! Essa é uma série de 4 vídeos para falar sobre mudança de cultura e especificamente para a cultura de UX, certo? Hoje nós vamos falar sobre pesquisa e como usar a pesquisa para mudar a cabeça da galera. Uma das coisas que eu percebo é que se você é UX, você entende profundamente os diferentes tipos de pesquisa e qual o valor disso. Se você é consultor, você sabe que isso é um produto que você vai poder vender em diferentes formatos. Desde o Desk Research, para ajudar essa empresa a entender seus competidores, entender aonde ela está na fila do pão, e para você mesmo se aprofundar no universo dessa empresa. Você pode falar sobre etnografia, contextual inquiry e tantas outras metodologias e, obviamente, falar sobre teste de usabilidade. Teste de usabilidade, para todos nós que não estamos chegando no mercado em 2020, mas que estávamos no mercado durante todos esses anos até chegar a 2020, a gente sempre soube que teste de usabilidade era um bom jeito de se aproximar. Por quê? Porque teste de usabilidade é algo que imediatamente aparecem coisas que estão diretamente ligadas a tarefas que esse software ou essa interface está oferecendo e que são contundentes para contradizer aquilo que às vezes algum gerente ou alguém na direção diz que está certo e segue assim, e o usuário diz não dá para entender, querido, não tenho a menor ideia do que você está falando. Então, acredito que, dependendo do tipo de empresa que você estiver falando, o teste de usabilidade seja ótimo para você usar como porta de entrada e mostrar o quanto o produto não está pronto para ir para o mercado do jeito que as pessoas querem. Isso vale para empresas de software, isso vale para produtos que estão no mercado, isso vale para startup que você está vendo que o ego do empreendedor está atrapalhando só um pouquinho a tomada de decisão, mas é só um pouquinho. Bom, obviamente, evoluir daí para ser, digamos, profilático, para evitar o problema antes que ele nasça, que é você fazer a etnografia, entender direitinho o que a pessoa está querendo, fazer toda a metodologia de início a fim, é um grande pulo. Mas não é impossível. Particularmente, eu usei a estratégia de fazer sem que tivessem me pedido e não cobrar sobre isso e mostrar o resultado disso para alguém. A partir daí, a partir da mudança de resultado, ficou muito diferente a maneira como a pessoa abordou, a maneira como a pessoa aceitou minhas sugestões como consultora. Então, às vezes a gente dá uma amostra, obviamente você não vai fazer uma coisa gigantesca, mas você dá uma amostra de quanto a pessoa está cega sobre como as coisas realmente acontecem com o produto dela, com o consumo daquilo que ela quer, e isso muda o grau de confiança que existe entre o consultor interno, externo, e essa pessoa que está tomando a decisão. Se eu tiver que te dar um conselho, eu diria, bom, começa do jeito que for o mais vibrante, o que der o maior impacto. Às vezes é o teste de usabilidade, às vezes é a etnografia, mas comece as coisas sem fazer, primeiro, grande alarde, vou fazer, porque você pode tomar um não. 2, faça e pegue as coisas que realmente têm impacto financeiro sobre o resultado. E, por último, faça com que a sua equipe seja evangelizadora interna. Então, vamos falar sobre isso, vamos mostrar outros resultados, vamos mostrar como isso é visto na indústria, vamos fazer meetups internos com as outras equipes e não pura e simplesmente com a equipe de UX. Se você não falar para o resto do povo os resultados,
não vai acontecer nada. Se não falar da metodologia, também ninguém vai entender o vocabulário. Não acho que é para dar aula, não acho que é para ficar evangelizando de maneira formal, chata, sabe? Como se fosse aula, mas precisa mostrar. Então, sempre exemplos que tenham impactos financeiros, sempre exemplos que mostrem o valor e os resultados que outras empresas já obtiveram. Às vezes, um pouquinho de inveja, né, dos outros ajuda a mudar o ponto de vista da direção interna. Então, eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo, mas o pessoal da empresa tal, que é o nosso competidor, já está fazendo. Ou fizeram e tiveram tal resultado. Se você obtiver esse resultado, coloque isso na mesa, porque isso certamente vai contar a teu favor. Vamos para o próximo vídeo? Assina o canal, hein?